Fala pessoal, começando mais um Deepcast com o Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Ricardo Brasil, que ele é o fundador da Gava Investimentos e tem uma história fantástica. Ele já foi professor de xadrez, já vendeu vinhos, diretor de arte e hoje, né, Ricardo, você vive como todo mundo gostaria de viver, sem trabalhar e só operando no mercado financeiro. É verdade? Sim, é verdade. É isso. Não aí. sei se é como todo mundo quer viver, mas assim, não é tão simples não, quanto parece. Mas é isso, tá lá os algoritmos, enfim. Hoje, assim, há 17 anos que eu vivo de bolsa, né? Que eu fico fazendo trade e tudo mais, deu super certo. E foi dali que veio a parte de educação também, veio os algoritmos, veio... Você tem um mega canal no YouTube, né? Tem, foi eleito agora pelo BMO5 do país, lá em trade, não sei o que e tudo mais. Caramba! O Gava, só procurar por Gava, que vem de Ganhando a Vida Doidado, né? Começou muito lá bom esse nome. Em 2008. E a gente faz trade ao vivo lá também, eventualmente, quando tem alguma estratégia. A gente fala ali de análise estatística, que é o que eu realmente faço pra mim. Tá. E é bacana. Quem quiser aprender um pouco ali como começar na bolsa também, vai pros episódios mais antigos, tem tudo lá. E você usa que ferramental estatístico, assim? O que você... Pô, É ferramental pesado ou uma coisa que não. É simples. Um mortal como nós... Qualquer mortal com consegue? Excel consegue. Ou com papel de pão, pode ser também. Tá. Assim, eu fico tentando achar padrões. Por exemplo, qual é a probabilidade de uma Petrobras cair menos 2% e fechar o dia melhor do que isso? Tá. Aí você... Não é tão difícil. Você pega ali a base histórica, você coloca lá 6 meses, 2 anos, enfim. E aí você vai falar, pô, tem 40% de acerto. Então você não vai comprar lá menos 2 para vender no final do dia. Mas se tu fala que tem 85% de acerto com ganho médio... Enfim, aí tem outros parâmetros, claro. Tá. Com ganho médio X, Y, Z, não sei o que lá e tal. Tu fala, pô, todo dia que esse negócio cair 2%, eu tô comprando. Toda vez que cair 2, é um bom ponto de entrada. Isso é um exemplo bobo. Tá? Poderia ser isso, poderia ser cair 3%, poderia ser subir, não sei o que lá. Pode ser comprar uma hora e vender tal hora. Entendi. Tem uma que eu tenho feito ao vivo no canal, que é espetacular. Eu não operava índice, eu fui de mercado à vista, de mercado de ações. Minha vida inteira. Só que, pô, na hora que você acha uma estatística boa, você opera até pedra. Aí tem uma estatística de índice que quando ele tá subindo, tá na última hora, você tem 89% de acerto. E quando dá uma perda pequenininha. Eu tenho feito ao vivo já tem uns 9 episódios lá no canal. Tá. Eu tô fazendo vlog disso. Das últimas 10 que eu fiz, perdi R$200. As outras teve 4, até 3, tô com acumulado de 15 mil lá. Ricardo! É claro, é bom falar aqui também que nada é garantido. Sim, é uma probabilidade. Probabilidade. Quando exatamente. A gente fala... Isso é legal que você falou, porque quando a gente fala assim, probabilidade de 95%, parece super alta, mas não quer dizer que os 5% de erro não possa ocorrer, né? Exatamente. Que nem das eleições. Das eleições eu faço que é uma estatística meio tosca. Tem uma estatística que eu faço de eleição, que já é o segundo trade que eu fiz agora em 2000 e... Quando é que foi a eleição? 2022. É o seguinte... Foi tão turbulento o negócio que a gente... Por mim tinha eleição todo dia, mas com essa estatística é o seguinte, 100% de acerto, só que só estou falando das últimas 6 eleições. Se você comprar Petrobras na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, fechamento, tá? Antes do primeiro turno, e vender na segunda-feira, depois do primeiro turno, nas últimas 6 eleições, você tinha lucro. Pô, fala de novo isso daí, porque a audiência adora grana. Fala de novo. Grana. Só pra você ter ideia, eu coloquei 100 mil reais em 2018, virou 400 mil. Obviamente eu usei opções, né? Eu entrei com 100 mil reais, viraram 400 Então se você comprou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fechamento. Tá? Vendeu na segunda. Passou o primeiro turno, vende depois, não necessariamente segunda, boa parte. Você vai ver que uma das eleições era feriado e a votação foi na segunda-feira e a maioria na terça. Olha a loucura. Só sabe isso que isso aí é eleição presidencial. Presidencial. Tá, não é... Não. Tá. Pô, queria eu que fosse todas. Todas, né? Municipal. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e vende na segunda-feira depois do primeiro turno. Tá? 100% de acerto. Pô, aí você botou 100 e virou 400. Mas eu, obviamente, usei derivativos para isso. Claro. Na eleição passada, eu coloquei 150, virou 296, dobrou.
Virou 297. Ô, Ricardo, eu sempre tive uma curiosidade para entender como... Eu tenho essa curiosidade da rotina das pessoas. Adoro saber rotina, que horas a pessoa vai dormir, quantas horas dorme por noite, entendeu? Então você conhece às vezes uma pessoa famosa, fala, mas que horas você vai dormir, que horas você lê o jornal e tal. Como é que é a tua rotina como trader e tal? Porque, pô, você ganha operando, certo? Sim, você não sim, tem aquele sim. trabalho 8 horas por dia e tal. Como é que é a tua rotina? Você acordou, você falou, hoje eu vou operar, hoje não. Como é que é? Então, tem uma coisa que eu acho muito legal, eu acho muito nocivo, acho que é muito ruim você ficar operando na frente do computador. Você ficar na frente do computador para operar. Então, o que eu criei para mim, que eu acho que é muito saudável, e acho que é saudável para qualquer pessoa, tá? Porque assim, antigamente eu ficava na frente do computador, eu já girei bilhões, literalmente girei bilhões na bolsa. Isso tem sempre um negocinho que vem alguém ali, o diabinho, para você fazer uma... Besteira. Fugir do plano. Você tem que seguir o plano. Então assim, hoje já sabendo, como eu faço tudo em backtest, já calculei que, sei lá, que Petrobras, se cair menos 2, cara, eu já tenho um algoritmo que vai colocar, fiz que Petrobras fechou 10. Vai colocar a ordem no início do dia 9h80. Então não fico, você montou um programinha. Exato, eu não fico na frente do computador. Eu tenho ficado nessa do índice, que eu ainda não criei o algoritmo. Eu tenho a estatística. Então, assim, do índice, o que eu faço? Meu celular vai tocar aqui 5 da tarde, é a última hora, que o índice vai até às 6. Às 4h50, meu celular vai tocar o alarme. Eu vou lá, botar nos parâmetros que eu quero. Se tiver, eu abro até uma live. Ultimamente, se tiver live no YouTube e vou operar ao vivo. É isso. É isso. Mas peraí. Aí você cria um algoritmo. Esse algoritmo, só o pessoal entender, o algoritmo é uma programação, um robozinho ali que você criou. Sim. Que ele vai comprar e vender, é isso? Exato, mas ele não toma uma decisão. Você tomou a decisão antecipada. É a mesma coisa... E aí você faz isso com programação, ele entra lá no aplicativo da corretora e... Sim, você tem ali, tem algumas plataformas, tem MetaTrader, eu estou hoje falando com um institucional algumas empresas institucionais de algoritmo para ver se a gente consegue fazer isso no lugar de investimento já, que já tem a plataforma de backtest, pô, você já vai lá e já coloca para executar, né? Hoje você só tem o teste e você tem que dar ordem na mão. Mas não é nada diferente que você pegar o teu sobrinho, falar, ó, seguinte, ó, sei lá, se o índice tivesse assim assado 5 da tarde, é pra tu comprar. Te dou uma bala Juquinha, uma Maria Mole no final do mês. E o teu sobrinho não tem que tomar decisão. Ele já sabe... Que é o que o algoritmo... Ele já sabe o que vai fazer. Então, assim, essa história de que a inteligência artificial para bolsa de valores, não sei o que e tudo mais, eu não olho isso com bons olhos, porque eu não acredito. Assim, existe. Para grandes instituições que não gastam... Os caras não estão gastando 10, 20, nem 30 milhões de reais. Os caras estão gastando bilhões. Então, assim, não é uma coisa para o afegão médio que não é gente. O que você está falando é o seguinte, quando o afegão médio, quando ele usa esses algoritmos, porque nada mais é uma sequência de programação. Sim, é isso, exato. Né? Exato. Para executar uma tarefa. Exato. É algo operacional, porque a decisão foi tua. A decisão não foi foi do sua. algoritmo como essas grandes instituições fazem. Exato. Se você calculou ali que Petrobras era legal comprar menos 2, você tem duas possibilidades. Você cria um algoritmo que ele fica vendo o mercado toda hora e caiu menos 2, vou comprar. Ou se for pro dia todo, tá? Você não tem nem para fazer isso. Você pode criar um algoritmo que, tipo, no início do dia ele já fala, Petrobras fechou 10, coloca a 9,80. Vários alunos meus fazem, assim... O cara olha, 9h40... A promessa do treinamento, dos treinamentos que eu dou, é que você opera menos de 20 minutos por dia. E, de fato, você já sabe... quero comprar Petrobras a menos 2. TIM, por exemplo, TIM é real essa estatística, tá? Comprar menos 3,5. Menos 3,5. Quando cai 3,5. Quando cai 3,5. Foram poucos eventos, foram 40 eventos no ano, tá? Mas mesmo assim... Porque não tem muita liquidez, ação? Não, é que ela não cai 3,5 toda hora. Mas ela tem até a liquidez. Então, assim, se você sabe que é cair 3,5 e vender fechamento, então você acorda lá 9h46, você coloca a ordem. Botar a ordem de tal. Meu, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. 5 da tarde, que é o fechamento, coloca o alarme aqui, 4h55. Comprou. Se comprou, você tem que vender. Não comprou. Você não faz nada. Gente, estou falando de uma estatística, caiu X versus fechamento. Se for, sei lá, você descobre que uma ação, e isso eu consigo calcular na plataforma, tá? É uma ação sempre sobe de 2 às 3.
Vou botar o alarme aqui, se você não quiser criar um algoritmo, tá? 1h58... O algoritmo é o alarme. O meu algoritmo pode ser o alarme, entendeu? Tipo, vai lá, 1h58, vai pra frente do computador, vai pro, sei lá, se estiver no trabalho, vai pro banheiro. Tá? Dá 2 da tarde, você compra. Dá 3 da tarde, você vende. Só que vê você fazer isso manualmente, por mais que seja todo dia, assim, parece... É simples. Só que eu faço isso há 17 anos. Então, assim, eu falei, pô, é melhor... Você manja de programação? Pior que não, acredita? Como é que você cria isso? Eu tenho várias ideias, tá? E aí eu passo para os meus programadores e aí a gente chega no algoritmo. Hoje, eu tenho uma plataforma para os meus alunos e tudo mais, que você já consegue colocar vários testes. Eu consigo botar, por exemplo, -2, -3, -4. Consigo falar se subir X, se cair X de padrão. Comprar fechamento e vender abertura. Assim... É óbvio, a plataforma ela é um pouco engessada que, sei lá, você tem que pensar quando tem lua cheia, isso não vai ter na plataforma. Mas dá pra fazer. A da eleição não dá pra fazer na plataforma. É verdade. Mas aí você vai ter que pegar lá... Estou falando, da lua cheia, tu vai ter que pegar o calendário lunar. Mas isso mexe a lua? Não. Mas se você mostrar uma estatística e tiver mais de 80% de acerto, pode ter certeza que eu vou investir nesse negócio. Até hoje não achei com a lua, mas acharia com a eleição, por exemplo. Tá? Então, assim, você pode pensar, sei lá, será que a Ambev sobe... um mês antes do carnaval. O da Copa. O da Copa. Entendeu? Aí são coisas que a plataforma, assim, são muito específicas que qualquer pessoa pode fazer. Vai chegar em casa, pega ali 10 copas para trás, pega a cotação de Ambev e vai fazer... Você é formado em quê? Sou formado em publicidade. Cara, você mexendo com os algoritmos, estatística, e foi fazer publicidade. Fiz publicidade porque eu fiz uma pós em análise financeira, mas assim... No Rio? No Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, as duas. Tanto a publicidade lá, inclusive a faculdade tá entrando em recuperação judicial. É mesmo? A L. Alonso, uma faculdade famosa de comunicação, tava procurando um dia desses matérias sobre recuperação judicial e descobri que a minha faculdade tá indo pro Beleléu. E você exerceu? Você foi publicitário? Foi. Trabalhei nas maiores agências de São Paulo, cheguei a ser finalista mesmo? Em Cannes. Sim. Você ganhou o que? Não, finalista só, de propaganda e tudo mais. Você era criação, mas... Criação. Que legal, cara. Criação. Que legal. E aí você foi pra Cannes, qual era a propaganda? Você lembra? Não, era um negocinho da... Ai, putz, como é que era? Era do mousezinho da cola, como que é mesmo? Prit? Não é Prit? Pô, nem lembro do negócio. Tenaço. Não, é aquela que gruda... Super Bond. Super Bond. E tinha uma também que foi pra Purina. Que era Era tipo, uma vida com animais era mais feliz e tudo mais. E aí você tinha ali Era como se fosse, sei lá, as cenas do Garfield sem o Garfield, as cenas do Snoopy sem o Snoopy. E, cara, a publicidade é um ramo que o pessoal trabalha muito, né? Pô, de virar a noite era normal. Também, assim, não tinha muito horário pra chegar, mas... Por que tem essa cultura? Por que não é mais fácil chegar cedo? Então, mas eu acho que é uma cultura um pouco brasileira. Eu não trabalhei lá fora, tem alguns amigos meus que trabalham lá fora, dizem que é bem diferente. Porque assim, chega uma campanha, você tem 6 meses pra criar, você não faz nem layout. Você tem designers, você tem a ideia, você realmente faz ali como que é mesmo? Um RAF, e aí você tem pessoas pra fazer o layout pra você. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o diretor de arte vai fazer tudo, vai fazer o layout, vai fazer... Que era o teu caso. Que é o meu caso e não pra 6 meses. É tipo assim, chega o atendimento, tem uma campanha pra Nestlé pra daqui a uma semana. É assim aqui? É assim. Claro que tem alguém que tem o tráfego ali, que tenta... Aí vai pro diretor de criação, às vezes chega e fala pro diretor de criação, cara, não dá. Aí o diretor de criação briga pela criação. Ele fala, ele vai tentar conseguir mais prazo e tudo mais. Então era meio pastelaria às vezes, sabe? Isso é meio ruim, assim. E é meio do mercado brasileiro. É meio do mercado brasileiro e eu acho que meio do tipo, não de organização da criação, e sim do atendimento. Acho que acostumar o cliente mal. Eu me lembro uma vez que tinha, sei lá, no jornalzinho pro Unibanco, era um negócio interno do Unibanco, não sei o que lá e tal. Aí eu fiquei esperando na agência porque o cliente tinha que aprovar e o jornal tinha que sair, sei lá, o cara porque queria a versão final às 7 da noite, até 7 da noite. Aí o cara tinha que aprovar, não sei o que lá e tal, você fica esperando, aí semana, não sei o que lá, e teve outro dia que não dá porque o cara do Unibanco tinha um MBA dele e você fica ali... Cara, eu sei de uma parada, eu fiquei 6 meses nessa agência e o jornal... É tudo pra ontem. Tudo pra... Eu fiquei 6 meses lá nessa última agência e o jornal não... E esse jornal não tinha sido feito ainda, tipo... Cara, maçante, né, meu? É maçante, mas assim, é um ambiente... Eu não sei como é que tá hoje em dia, faz muito tempo que eu sei de publicidade. Eu abandonei publicidade...
Em 2016 eu já começo a mexer com bolsa de valores, 2015. Tá, eu pedi demissão em 2016, que eu volto pro Rio para cuidar da minha mãe. E foi por isso que eu comecei a mexer com bolsa de valores. Ela adoeceu. Tá. Abandonei, eu pedi demissão na agência aqui e tudo mais para ir pro Rio. E lá em casa eu fiz, sei lá, 5, 6 vezes que eu fazia na agência no ano. Aí eu falei, pô, não volto mais pra agência. Aí eu voltei em 2008, isso foi 2006. Não, peraí, 5, 6 vezes operando. Operando. Aí eu falei, pô, não... Aí foi que eu falei. De grana? De grana. Ganhava X na agência. Aí minha mãe passou mal, eu fui pro Rio morar na casa dos meus pais. Fiz 6, 7X em casa de cueca. Mas você tinha uma experiência anterior? Não. Assim, ali eu fui descobrindo muita coisa. Como é que você falou, putz, preciso ganhar grana com isso? Como é que foi essa transição? Assim, você tinha ali, na época tinha uma especulação em Varig, né? Tipo, a Varig tava... participei lá da recuperação judicial de Varig e tudo mais. Ganhei 30 mil, viraram 100 mil e também 100 mil viraram 30 no dia seguinte. Assim, tipo... Você fez campanha também pra Varig? Pra Varig não, mas assim, tive altos e baixos e ali eu comecei realmente a aprender. Um pouco de... Vi que a análise gráfica não era muito a minha praia e comecei a ver que estatística funcionava para mim. Onde eu apliquei muita estatística naquela época, 2006, 7, 8, IPO. Foi a época com mais IPOs no país. Pô, estatisticamente não funciona hoje. Eu tinha um treinamento só de IPO, para trade de IPO. Mas estatisticamente, se você pegasse qualquer IPO e vendesse, reservar e vendesse abertura, flipar, tá? Você fechava os anos todos... Obviamente, você vai ter uma com prejuízo, outra com lucro. Mas assim, você fechava todos os anos com lucro. Até 2016 foi o pior ano. Mesmo assim, deu 2, alguma coisa de lucro. Aí, minto. Até 2018 isso era uma verdade. 2019 muda. Tá? Então, assim, estatisticamente você reserva e vende. Como é que eu descobri isso? Peguei todas as IPOs, planilhei todas. Eu tenho um prospecto que você não encontra mais. Eu tenho um prospecto de Gafisa abrindo capital. 300 milhões de reais. Olha só, hoje em dia seria bilhões, né? Assim, uma captação de 300, 400 milhões de reais. Tá? Então, assim, aquela época assim, deu para multiplicar bastante grana com... A IPO ainda é um filão ali para você ganhar dinheiro. Tá? Hoje... E esse padrão, mas você disse que 2019 mudou. Não tem mais esse... O de flipar, não. Que é o do dia, né? De flipar a abertura, já veio na abertura mesmo. Tanto é que em 2018 eu saí até procurar em notícia e tudo mais. Em 2018 a gente teve 3 IPOs, né? Happy Vida, GNDI, que foi Notre Dame, e o Banco Inter. Só que algumas tiveram rateio. GNDI eu fiz 100 mil no dia, Happy Vida 150 mil e Banco Inter 20. Deu 270. Aí saiu a reportagem lá. Você tá rico, né? Depende. O que é rico, né? Tá boa resposta. Me fala uma coisa. Estão falando que agora o novo conceito de milionário são 2 milhões de dólares na conta. Mesmo? Então eu tô longe. Eu falei, pô, tá complicado esse negócio aí. Me fala uma coisa. E esse lance que você foi vendedor de vinhos? Você manja de vinho? Assim, tem ali um negócio da Associação Brasileira de Sommelier e tal, da ABS e tal. Não, tem assim, curso iniciante. Não consigo distinguir ali se passou por barrica de carvalho ou não. Mas morre aí, não sei grandes coisas de vinho, não. Você tem que dar umas dicas de vinhos pra audiência. Não sou um grande... Bom e barato. Não sou um... bom e barato tem o Close de Torribas ali tem sempre lá no Pão de Açúcar e tudo mais. Como é que é? Fala aí. Close de Torribas. Close de Torribas. Boa. Mas, tem também como que é mesmo? Putz, esqueci o nome da... Nossa, a minha memória é... O Close Torribas, você não quer patrocinar esse podcast, não? Qual que é o outro? Tem aqui, assim, aí é barato, assim, tem o Norton, que é ok, né? Tipo, custa 50 conto, mais ou menos, é um argentino. É bem legal. Procura as safras de número ímpar, tá? São melhores. Tem isso também? Não, do Norton. Do Norton, tá bom. Cada um é um negócio diferente. Entendi. Cada um é um negócio diferente. E aí, na época, tava um boom lá no Rio de Janeiro de food truck. E no Rio de Janeiro isso não era regulamentado que nem aqui em São Paulo, né? Antes da publicidade? Não, isso aí foi, sei lá, foi durante, assim, foi mesmo com bolsa, tipo, eu fazendo ali. Entendi. E aí a gente fez uma empresa, foi até por causa disso, eu tinha um escritório no centro que eu mal aparecia, era compartilhado com o pessoal de investimento, mas era umas 4 amigos de investimento. Eu ia lá umas 2 vezes, aí nessa, vamos fazer um
uma empresa de vinhos que a gente conseguiu um fornecedor de São Paulo que fazia todo o trâmite para trazer os vinhos de Portugal. Era a empresa de Portugal que fazia os trâmites, mas a gente representava esse vinho lá no Rio. E aí a gente fez a investment... Olha só, porque tinha o investment grade, né? Quando o Brasil ganhou o grau de investimento, a gente fez a investment grapes. Aí vem da publicidade. Tipo... Mas aí não deu muito certo. Assim, a gente saiu ali no 0-0, não deu prejuízo, mas não deu... Pô, aí aumenta imposto, aumenta não sei o que lá. A gente vendia o vinho a R$45 no início. Pra ter, sei lá, R$15 de lucro na garrafa. Passou 2 anos, acho que 1 ano e meio, tava vendendo o vinho por 65 pra ter o mesmo... De tanto que aumentou o imposto, pra ter o mesmo lucro. Tá. Aí a gente falou, pô, esse negócio dá muito trabalho. E assim, era trabalho mesmo. Tipo, tinha que ir lá na prefeitura pegar o alvará pra evento, pra não sei o quê, pra parará. Eu fico vendo, pô, coitado da galera que trabalhava com comida mesmo. Comida tinha que ter validade, vencimento, não sei o que lá. A gente só precisava ter a etiqueta de importação e o alvará lá da prefeitura, sabe? Operar tomando um vinho não é uma boa, não, né? Não é uma boa. Não é uma boa. Porque a gente tem essa coisa meio, né? Vou ler aqui tomando um café, um vinho, aquela coisa intelectual com bolsa não combina muito. Se você tiver lá a regrinha, tem que fazer isso. Aí o algoritmo faz, você fica tomando o teu vinho, aí você fica né? tomando seu vinho, beleza. É o que eu faço, as lives ali, eu até brinco, galera, se eu ganhar hoje, eu vou pular na piscina, vou pular não sei o que lá, então eu vou lá pra fora, não preciso olhar nada, porque o do índice mesmo, eu compro 1 hora e vou sair no fechamento. E o que eu quero mostrar para as pessoas é o seguinte: você não precisa ficar na frente desse computador. Por que adianta também você operar a bolsa? Nossa, que liberdade. Aí você é uma liberdade se você não tiver que ficar na frente do computador. Senão você vai ficar operando. Você vai conhecer quarto de hotel em Londres, no Japão, não sei onde, mas não vai. Eu percebi muito isso na época que eu fui trabalhar. Eu trabalhei em publicidade até 2006. E depois me chamam para ser diretor de criação de uma agência lá em Natal, que era propaganda política, né? Você fez propaganda política? Fiz. Inclusive, quem na época falou comigo foi o CEO hoje, o Jean Paul Prat, né? Tá. O Jean Paul era secretário de energia. Olha só, em 2008. Olha só, umas coincidências. Assim, tipo, a mãe de uma amiga minha trabalhava na empresa dele, não sei o que, parará, ele queria conversar comigo e tudo mais, que ele estava ali ajudando alguns prefeitos do interior e tal. Ele era secretário de energia na época. Super gente boa, o Jean. Depois ele queria até que eu fosse pra... Não sei se eu me arrependo disso ou não. Ele queria até que eu fosse pra equipe dele. Isso em 2008. Lá em Natal e tudo mais. Mas eu percebi muito isso quando eu fui trabalhar em agência, sendo diretor de criação, lá em 2008. Que, putz, se é pra reunião com cliente, tinha uma faculdade grande lá, Farne, não sei o que e tudo mais, e você ia pro banheiro pra saber a cotação de vale de Petrobras. Não tinha... Você ligava, né? Sim. Inclusive, aí lá eu falei, pô... Aí naquela época eu tomei a decisão ali por bolsa mesmo, que isso é até uma reportagem minha na época, que teve uma follow-on de Vale naquela época. Tá? E aí eu fiz uma flipagem nessa follow-on, ganhei 20 mil num dia. Que na época era uma grana. Que era basicamente que eu ganhei os 3 meses lá pra fazer propaganda por aí. Eu falei, pô... Aí tu para pra pensar, passando uma perrengue aqui, não sei o que e tudo mais, tipo... E você não fazia nada tão bem. Isso acho que é legal pro pessoal que quer viver de trade. Uma coisa é você fazer o trade como brincadeira, outra coisa é você viver mesmo de trade. Não dá pra você fazer 2 coisas assim, muito bem, entendeu? Ou você, assim... Putz, estava afetando ali na parte de publicidade... E também afetava no trade, não sei o que lá e tal. Ali eu falei, putz, vou abandonar a publicidade e vou ficar no trade mesmo. Ricardo, eu preciso fazer um rápido intervalo. Pessoal, não saia daí. Eu vou continuar esse excelente papo com o Ricardo Brasil. Não sai daí. É jogo rápido. Até já. Pessoal, falei que era jogo rápido. Voltando aqui com essa figuraça, essa simpatia, sabe tudo de trader, de vinhos, de publicidade. Ricardo, e publicidade política? Me bateu uma curiosidade. E aí, você não gosta lá do político? Fala, esse cara é um picareta. E aí, como é que faz? Tem que fazer do mesmo jeito? Como é que funciona? A propaganda política costumam ser equipes separadas, assim, não é uma coisa que era pela agência. Tá. Então, assim, você decide, assim, geralmente eles montam uma equipe. Tá. Aí você pode decidir se você quer ou não.
Tá? E não... Assim, as coisas costumam ser meio sérias e tal. Eu não levo pra esse lado. Pra esse lado. Tá. Eu queria só que tivesse mais eleição, pra ter mais trade de eleição. Não... Por meio de trocar de presidente. Se ele trocasse presidente todo ano, com essa estatística de 100%, tava bom. Propaganda de cigarro, você lidava bem com isso na época que você era publicitário? Na época que eu entrei, começou a ser vetado. Na época que eu comecei... Aí dá pra procurar no Google, né? Mas eu comecei em publicidade... 2003, mais ou menos, tá? Já, acho que foi quando tinha... Foi justamente quando tinha sido vetado propaganda, né? de cigarro. Que eram umas propagandas muito bem produzidas. O que eu fazia era... Eu atendia a Nestlé. Eu era responsável por algumas marcas na América Latina. Eu era responsável pela comunicação da Purina, América Latina, British Airways. E Nestlé eu fazia muita coisa. Purina é da Nestlé, mas assim, Nestlé eu não era o responsável, mas fazia muita coisa, porque eu trabalhava na publicística. Acho que foi o maior grupo publicitário do mundo, acho que hoje é o segundo. E aí tem o elemento internacional. Ela atende na França e mundialmente ela atende Nestlé, atende alguns Carrefour, acho que também. E aí algumas coisas tinham restrição, era Nestlé pra saúde, né? Tipo assim, pra amamentação, leite em pó, leite não sei o que lá e tal. Aí você tinha toda uma restrição. Você não podia fazer coisas engraçadas, você tinha que fazer coisa... Assim, você tem uma restrição médica. Ali. A médica não podia fazer. Mas isso vinha de uma determinação do governo, não da própria empresa. Sim, do governo, mas assim, você já sabia que não podia pirar ali, você não podia... Entendi, tinha que ser uma coisa mais quadradinha. Tinha que ser uma coisa mais quadrada. Então, assim, qualquer coisa, suplemento alimentar, sei lá, metamucil também, fiz propaganda de metamucil, não sei o que lá e tal. Essas coisas que era da Procter, essas coisas já são mais... Você não pode ser uma coisa tão lúdica, tem que ser uma coisa mais séria. E me fala uma coisa, e o lance do xadrez, hein? Eu fui federado de xadrez, mas faz tempo. Até isso você fez, cara. Você foi professor de xadrez. Federado, você competia. Competia. Cavalo aqui. Isso, eu era federado pelo Clube Naval, lá do Rio. Tá. E aí, nos últimos 2-3 anos do colégio, eu tinha um professor de xadrez lá no meu colégio. Aí o cara saiu fora. Aí chegou o diretor do colégio e falou, pô, você não... Foi meu primeiro salário. O diretor do colégio chegou e falou, pô, você não quer... Você é federado, tudo mais, tinha 15 anos, tipo, 14. Falou, você não quer dar aula de xadrez aqui pra... Eu falei, não, pode ser, pô, a gente te dá a mensalidade do colégio grátis. E aí os meus pais, que eu achei muito legal dos meus pais, meus pais podiam ficar na deles, né? Meus pais foram lá e tipo, a gente não ia ter que pagar o colégio? Aí virou um salário pra mim. Eles pagavam... Eles pagavam a mensalidade do colégio pra mim. Olha só, aí virou... Pô, foi legal. Pô, bacana. Foi legal. Aí eu dei aula, acho que, sei lá, de 14, 15, 16, até 17 anos. Acho que foi isso, até os 17 anos eu dei aula de xadrez. E fui federado, assim, a classe tem rating lá, né? Tem classe A, B, C e rating internacional. Eu ficava na C, eu podia ter sido rating B, classe B. É igual mercado financeiro também? Rating A é o top. Só que era interessante eu ficar no C, porque no C eu era bom. Então, assim, às vezes eu perdia pra continuar, pro rating não aumentar muito, no C eu era campeão. Entendi. No B eu era mais um, entendeu? Tem uns lances que boxeador, eu acho que é assim também, né? Possivelmente. Ele mantém, acho que a massa dele pra estar lá no peso, não sei das quantas. Possivelmente. Assim, ir pro B eu não ia ganhar nada. No C a gente chegou a ser campeão por equipe... Minto. Chegou terceiro do Brasil por equipe pelo Clube Naval, mas isso faz muito tempo. Hoje em dia, você pegar no xadrez aqui é capaz de eu fazer um monte de besteira. E de onde veio esse interesse pelo xadrez? Que não é um interesse muito do adolescente, né? Geralmente é futebol, não é? Acho que talvez porque eu sou meio nerdzinho, né? Tipo assim, em vez do futebol, eu ficava em casa jogando videogame. Eu gostava de futebol, mas eu gostava de xadrez também. E aí, tinha... Uma vez minha irmã pegou um tabuleiro de xadrez na casa dela e me ensinou os movimentos. E ela nem jogava, assim, ela só mostrou, pô, achei interessante, um amigo meu que sabia jogar, e aí do nada, pô, assim, meu colégio não era nenhum colégio desses caríssimos nem nada, tipo assim, curioso apareceu o professor de educação física começar a dar aula de xadrez pra quem quisesse. Aí eu falei, pô, tá feio, assim, acho que foi muito de oportunidade, porque se não tivesse ali aula de xadrez com 10, 15 alunos no sábado, ia quem quisesse, né? Possivelmente não tinha... Quantos anos você tinha? 12 anos. As aulas comecei com 12 anos, alguma coisa assim.
Então eu joguei xadrez ali com 12 anos, profissionalmente, talvez de 15 até 18, alguma Aí coisa você nesse competia sentido. e tal? Competia, aí competia. Viajava? Não, o máximo que eu vim foi pra... Minto, foi lá no Rio também. Ficava sempre pelo Rio mesmo. Tá, mas no estado. No estado. Tá. Sim, Foi campeão nascer? Fui campeão de alguns campeonatos, mas assim, o mais importante acho que foi o brasileiro por equipe lá, que eram duas... A equipe eram 2 pessoas e tinham reserva. Tá. Eu era um dos titulares, que foi esse que a gente foi terceiro do Brasil ali. Esse foi bacana. E é um nível de concentração, né? Muita gente acha que xadrez não é esporte, mas é um esporte, não é? Eu acho que é. Não, mas é considerado esporte, não é? Ainda não foi assim, tô querendo. Há muito tempo tem um amigo meu que é federado em boliche, alguma coisa assim, tipo assim. Boliche, não eu não sei se é esporte. Não, mas eu sempre ouvi que xadrez era um esporte, você me corrige. Eu também sempre ouvi falar, mas não é aceito ainda pelas... Ah, não é? Acho que não é aceito, assim, em Olimpíadas. Existem Olimpíadas de xadrez, mas você não tem nas Olimpíadas categoria xadrez. Olha só, não sabia disso daí, assim, mas os campeonatos são bem exaustivos, porque assim, geralmente são 2 dias, né? E a partida pode durar até 2 horas. Você tem 1 hora, você tem um relógio ali que é 1 hora pra você e 1 hora pro outro. Você usa a peça, você aperta, começa a contar o teu tempo. Aí você joga a peça, você aperta, começa a contar o meu. Se passar... Então assim, se todo mundo chegar no limite, pode ser Se passar de 1 hora e o meu ponteiro cair, você acusa e eu perco a partida. Então uma partida pode durar até 2 horas. Aí no sábado, geralmente eram 3 partidas. Começava de manhã com a primeira, aí vinha o almoço, aí depois 1 da tarde até as 3 era a segunda rodada, depois de 4 às 6 era a terceira rodada. E aí no domingo era de manhã, a outra depois tinha premiação no final do dia. Geralmente são 5 partidas, um campeonato. E aí você ganha, quem ganha joga com quem ganha, quem perde joga com quem perde, enfim, aí vai... Tem uns cálculos de rate ali, não sei o que e tal. É bem... Assim, não sei hoje em dia como é que eu me sairia, porque é uma coisa exaustiva. Tá. Você foi um excelente aluno, pelo jeito. No colégio, não? Não. Porque a gente associa, né? Eu xadrez, sou muito matemática. Eu era muito de prestar atenção e conseguir passar na média. Tá. Era meio que isso. Falei, só dar uma dica, sei lá, se o pessoal se interessar por xadrez, acho que uma coisa boa pra você aprender xadrez rápido e bem, tá? Primeiro, joga com alguém que seja melhor que você. Isso é um fato. Segundo, joga ping. Em vez de ficar horas e horas, ping, você coloca 5 minutos pra você e 5 minutos pro outro. É o tempo. Aí é aquilo que você vê nos filmes que sempre tem o cara em Nova York jogando rapidinho, não sei o que. Aí você tem que... Você não tem muito tempo pra... Você não vai ter... tem 1 hora tempo aqui, sabe? Pra pensar. E aí você começa a estudar, fechamento. Você tem fechamento. Tipo assim, se você tiver... Como é que você dá checkmate com um peão e uma torre? Se você não souber, você vai empatar, porque o seu tempo vai correr, assim, tem algumas coisas ali, isso se chama finalização, você tem livro com várias finalizações que você consegue estudar. É um jogo belíssimo, né? Pô, eu comprei um xadrez agora por causa do Gambito, vi a série lá do Netflix, eu tô vendo. Boa essa série? É bem legal. Como é que é? Gambito da Rainha. Gambito da Rainha. Gambito da Rainha. É uma série argentina ou não? Eu tô confundido. Eu não sei se ela é americana, mas conta uma história de uma enxadrista... Uma história real de uma mulher enxadrista que, enfim, foi referência aí. Mas às vezes você vai numas lojas de antiguidade e aí tem aqueles xadrez... E é caro, né? Sim, é caro e vou te falar que aquele ali não serve pra jogar, né? Você sabe? fica não quiser pra jogar. Receio. A melhor coisa que tem muito em campeonato é o tabuleiro, que é um rolo sei lá, de plástico ali que você... E as pedras de plástico mesmo, grande, assim, é a melhor coisa pra você Ninguém joga com aquilo deixa de enfeite. Aquilo ali né? é só enfeite mesmo. Você joga até hoje, hein? Muito pouco. Se você falar, vamos embora jogar, não sei o que lá, eu jogo rapidinho, mas não é um hábito. PH, a gente podia fazer aqui um próximo com ele, que vai ter, um xadrez, hein? Pra eu ser humilhado publicamente. Da entrevista, faz uma pergunta, vai jogar. Você acha que o mercado financeiro, você que ganha dinheiro no mercado financeiro, tem muito do xadrez, a estratégia? Você acha que tem relação? Ou não, tô viajando. Acho que sim. Então, tudo que eu faço é baseado, sim, em estratégia. Vou falar que tem a ver com publicidade. Não publicidade em si, mas eu caminhei por um caminho que você pegar... Muita gente me pede um livro. Eu falo, pessoal, faz o meu treino. Não existe um livro do que eu faço.
Existe livro de análise gráfica, existe livro de valuation, que seria análise fundamentalista. Mas o que eu faço... Não tem. Não Mas tem. quando te pedem um livro, pedem pra você escrever um livro? Já pediram também, só que essa é uma coisa que, pô, eu tô há 2 anos aí pra... Foi até a editora do Pai Rico, Pai Pobre, a editora Atlas, se eu não me engano. Sim. Eles queriam... O cara tá em contrato ali, só que eu tô dando mole, assim, trabalho. porque... Eu não tenho... Tá difícil de parar para escrever. Tipo, mas assim, muita gente pede um livro pra escrever, mas pede também referência. Tipo, Ricardo, eu quero fazer o que você faz. Onde eu aprendo? Cara, assim, por aqui você já aprendeu alguma coisa. Tipo assim, você tenta achar padrão, não sei o que lá e tal. Então tem a ver com xadrez, sim, porque acho que tem a ver com... Você tem uma estratégia de início, meio e fim. Tá? E tem a ver com publicidade, porque eu acho que é pensar um pouco fora da caixa. Assim, você pode chegar para qualquer economista e vai falar, cara, mas não tem fundamento nenhum você comprar Petrobras segunda, terça, quarta, quinta e sexta antes do primeiro turno. Você entende? Tipo assim, para tu pensar isso, acho que você tem que... Mas acontece. Ser um pouco criativo. Sim. Exato. E não acho, gente, só para falar também dessas eleições, tá? Estatisticamente falando, não é perfeito. São 6 eleições, isso populacionalmente é ruim, tá? 100%. Se eu jogar 6 vezes o dado... Pode ser que saia 6 vezes o número 6. Eu preferia que fosse 100 eleições com 80 acertos do que 6 eleições com 100% de acerto. Só o pessoal não se empolgar, daqui a pouco o pessoal fica pobre. Próxima eleição der errado, o pessoal fica pobre aí. Vem falar que fui eu, né? E como é que você estudou estatística? Porque é publicidade, imagino que você tenha muito pouco, né? Acho que foi muito de ir pra bolsa e falar, putz, você tem que achar alguma coisa que funcione. Mas aí você fez curso ou foi meio autodidata? Autodidata. Autodidata. Até aprendi na pós, tá? Na pós, eu fiz uma pós de análise financeira que você tinha ali estatística. Aqui em São Paulo ou não? Não, fiz no Rio de Janeiro. Essa já quebrou. Essa quebrou? Eu tô com medo, vai quebrar esse podcast aqui. Era Gama Filho. A Gama Filho já quebrou lá no Rio faz tempo. Mas a minha tese foi sobre IPO, inclusive. E eu não tinha quem me desse... Eu não tinha alguém para me falar sobre... Eu não tinha um orientador para me explicar isso. Eu mandei um e-mail para um cara da PUC, pro Walter, não sei o que lá e tal. O cara, naquela época só tinham dois TCCs, né, sobre IPOs no país. Possivelmente a minha foi a terceira ali. Então, PUC Rio que você mandou aqui em São Paulo? Na PUC Rio. Não é pela a minha... Eu sou pela Gama Filho, mas quem me ajudou foi um professor, um orientador da PUC Rio. Tá, Walter Novaes. Então, assim... Quer falar da... Não tinha ninguém que... manjava de IPO, né? Não tinha ninguém que sabia de IPO. 2 TCCs, né? Eu só tinha 2 TCCs, eu fui lá e eu já fazia isso. Então, assim, são coisas que realmente você... Eu falei que, eu fiz ali após, aprendi estatística e tal, mas se você pegar um acadêmico, o que eu faço não é uma estatística acadêmica. Tá? Você não vai ter ali, uma variância, não sei o que, blá, blá. Até tem quando você usa o dígito padrão alguma coisa. Mas, empiricamente, tá ali a minha conta bancária... Tá dando certo. É claro, eu tenho vários pormenores, tá? Parâmetros ali, quando é que eu estopo uma operação, porque os padrões se perdem. Tá? Então, assim, se ele se perde, então você vai devolver todo o dinheiro que você ganhou. Não, eu tenho técnica para você estopar isso. Então, assim, 99% das minhas estratégias vão terminar com um leve prejuízo, mas já juntei muito dinheiro. Sei lá, ganhou 300 mil, aí perdeu 50. E tá tranquilo. Tá? Isso é uma coisa que, assim, eu contesto muito no mercado financeiro, o pessoal acredita muito em padrões gráficos. Tá? E tem um cara, o Gregory Morris, quem quiser depois manda um direct lá pro meu Instagram, tá? Ele pegou vários padrões de análise gráfica, tipo bebê abandonado, martelo. Martelo todo mundo fala que é uma reversão. Tá? Ele testou em 17 milhões de ações. Tá? 42% de acerto, com resultado negativo. Então, até o pessoal que está estudando análise gráfica... dá uma olhada para ver se essa análise gráfica é real mesmo. E você pode usar a estatística para validar isso. Talvez o martelo em Petrobras seja legal, mas em Vale talvez esse negócio não seja muito bacana. Você só vai saber isso se você botar isso no Excel ou em algum lugar ver o quanto que acertou. E ver o quanto que acerta. Então, assim, eu não acredito em padrões que perduram a vida toda. O meu padrão que mais durou tempo foi um de final de mês que eu fazia no canal ao vivo também. E era ruim porque eu só trabalhava no final de mês. Assim, eu só final de mês que eu operava. Eu ficava a semana toda sem fazer nada. Pô, que maravilha, hein, meu? Mais ou menos, que aí tu liga pro teu amigo. Quarta-feira, 3 da tarde, tá todo mundo trabalhando.
E aí você vou fazer o quê, né? Você fala, porra, o que eu vou É verdade, fazer? não adianta você ter tempo livre se tá todo mundo fica ocupado. até meio depressivo, entendeu? Tipo assim... Você tem família, tal? Tenho a minha família do Rio, mas minha família é pequenininha, mas assim... Exato, aí por isso que eu falei, pô, vou fazer YouTube, vou dar aula, vou fazer outras coisas, que você acaba enchendo ali a coisa. E esse padrão durou 7 anos, tá? Eu vi as ações que costumavam fechar bem no final do mês, tá? Nos últimos 12 meses. E aí eu comprava elas durante o dia para vender no final do dia. A cada 12 meses, 10 eu tinha lucro. E eram lucros legais ali, tipo 60, 70 pau mais ou menos. E tinha 2 meses que eu tinha prejuízo. Gente, quando a gente fala de dinheiro aqui, não gosto muito de falar de dinheiro, porque assim, 60, 70 mil, mas estava operando ali às vezes, sei lá, 5 milhões. Então 1%, 0,8%. Tá. Então assim, o que é bom, tem 10 mil, fazer 0,8, fazer 800 reais ali no... Não, 0,8 não vai ser... Se tiver 100 mil, fizer lá 800 no dia e tudo mais com um risco relativamente pequeno, não é ruim, sabe? Assim, ela era tão boa que eu me alavancava. Tem vários vídeos ali no canal. E esse padrão se perdeu em 2019, mais ou menos. Então, assim, eu não tenho nenhum padrão que perdurou por a vida toda. Mas eu já ganhei muito... O próprio de IPO ali, eu fiz mais de $1 milhão só com o da IPO. Esse final de mês... Também fiz mais de $1 milhão. Então, assim, ok. Por mim, durava a vida toda. Infelizmente, não dura. Ricardo, você que é da publicidade, que tudo a gente copia e tudo é transpiração. Exatamente. Pouco é criação, né? Então, eu copiei aquele modelo da Marília Gabriela, do bate-bola. Vamos lá? Respostas rápidas. Vamos lá, já falava Einstein, né? 90% transpiração. Tudo transpiração. E 10% inspiração. E é verdade. É o que falam. Que na publicidade fala que o bom é inimigo do ótimo. Exato. Porque tu chega numa ideia boa, aí tu para de pensar. Tu fala, pô, já tá bom. Aí tu não chega bom é inimigo do ótimo. Bom é inimigo do ótimo. Geralmente a gente ouve o contrário, né? O ótimo é inimigo do... Não, bom é inimigo do ótimo. Bom é inimigo do ótimo. E o feito é melhor que o perfeito. Esse aí. É boa essa daí. Vamos lá. Uma referência no mercado de publicidade. Um publicitário que você acha genial. Washington Oliveto. Um filme. Putz, um filme, eu vou falar esse último agora da Amazon, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Você gostou desse filme? Eu adorei. Adorei, achei muito bom. Cara, eu saí do cinema meio... Mas enfim, isso a gente deixa pra próximo. Um livro. Um livro... Axiomas de Zurich. Uma série. Billions. Uma propaganda inesquecível. Meu primeiro sutiã do Washington Oliveto. Análise gráfica ou análise fundamentalista? Nenhuma das duas. Análise quantitativa. Análise estatística. Isso, exato. Um hobby. Comer. Um restaurante. Putz, um restaurante... Agora eu lembrei do Bike Batista Amsterdã. Um vinho. Um vinho? É o que você quiser. Vamos do DV Catena, vai. Um esporte predileto. Xadrez. Um grande jogador de xadrez. Kasparov. Uma filosofia de investimentos. Siga o plano. Uma filosofia de vida. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. E que conselho Ricardo Brasil daria para Alan Gani hoje? Esse conselho? Pô, dá uma lida um pouco sobre análise estatística. Assim, que é legal, é bacana. Tipo, se você não conhecer... Eu tive muita estatística na faculdade e tal. Quando você fala estatística, entra econometria... Não é isso que eu falo, não entra econometria. Então, o conselho... Acessa lá o canal que você vai entender um pouco. Assim, é muito mais simples. Não é essa coisa de econometria e tudo mais. Muito mais simples. Muito mais ali pegar um Excel e ver caiu X%, subiu não sei o quê. Por falar nisso, acesse o canal. Vamos fazer o merchan.
Divulgue o seu canal, chegou o momento. Bem, galera, quem quiser tem o meu Instagram, tá? Ricardo Brasil Lopes, tudo junto. Cuidado que tem um monte de fake aí. Ricardo Brasil Lopes. Com dois L's e tudo dois com L's. S. É, do Brasil e Lopes, né? Tipo... Tá. Ah, tá. Ricardo Brasil Lopes. E tem o canal, se você procurar no YouTube por Ricardo Brasil, vai achar, mas procura Ricardo Brasil Gava, G-A-V-A, ou Ganhando a Vida Doidado, capaz de achar ainda. São vídeos diários, como é que você faz? 2 vezes por semana. Duas vezes por semana. Tem vídeo e às vezes tem o do trade ali, se tiver dando algum setup ali que eu não tenho no algoritmo, eu faço ali na live. Então tem o Instagram e o... Instagram e YouTube. YouTube. Isso. Demais redes sociais. E mais Twitter eu não uso, agora tem o... Sei lá o que vai acontecer lá do Instagram que tava fazendo um Twitter deles. Pois é. Tá, mas é isso, é Instagram e YouTube. Queridíssimo, queria te agradecer. Pô, prazer é meu, né? Muito legal. Conversei aqui com esse cara que é genial, é uma simpatia. Adoro conversas assim. A pessoa tem uma história, né, completa, já fez um monte de coisas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Não se esqueça de compartilhar o conteúdo aí dessa entrevista. Lembrando que a gente está na TV e também nas redes sociais, em tudo quanto é plataforma, no Spotify, na Amazon, no YouTube. Então dá o joia, dá o like, compartilha. Eu vejo vocês numa próxima entrevista. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.